vai complementar essa informação, mas o Cleuci continua na linha com a gente. Pois não, Sandro? Informações sobre a aeronave era de propriedade da Máxima Inteligência Operações Estruturadas, propriedade de uma empresa. Era um avião que fazia apenas voos privados, ou seja, não fazia o transporte de táxi aéreo, como se fala. Uma aeronave Beech Aircraft, fabricada em 1981, modelo F-90, com capacidade para 7 passageiros, além do piloto. Capacidade máxima, número de assentos para 8 pessoas, é o que consta aqui no registro da aeronave, que um turbohélice com 2 motores, com os atestados de aeronavegabilidade da ANAC válidos. A situação descrita é normal, o avião estava com os documentos em dia, com autorização para os voos até o final deste ano, então confirmando uma aeronave com capacidade máxima para 8 pessoas. Esse é o modelo que caiu nesta manhã em São Paulo, com pelo menos 2 mortes confirmadas. Ainda não sabemos quantas pessoas a bordo, ainda não, né? Não sabemos quantas pessoas a bordo, não sabemos se as pessoas que morreram estavam nesse avião, a Tenente Olivia destacou há pouco, ou se foram atingidas no ônibus, a dinâmica desse acidente. E também ele decolou do Campo de Marte, as informações iniciais indicam que iria para Porto Alegre, não sabemos ainda nem quantas pessoas e nem quem são essas pessoas. Aliás, pegando o histórico, né, o último voo feito por essa aeronave foi exatamente o inverso, foi São Paulo-Porto Alegre, né? Então agora tinha informação de que seria um voo para Porto Alegre, né? Ele acabou de vir de Porto Alegre. Isso, e seria um voo para voltar para Porto Alegre. Tem informação sobre permissão para táxi aéreo dessa aeronave ou ainda não temos? Não era permitido táxi aéreo, só voos privados, ou seja, só voos com passageiros autorizados pela detentora da aeronave. Bom, a gente tem confirmação do Corpo de Bombeiros de 2 pessoas mortas, carbonizadas, mas não há a confirmação se eram os ocupantes da aeronave. Como disse o Sandro, uma aeronave que podia levar até 8 pessoas, né, Sandro? Isso. Exatamente. A gente tem também os detalhes. Essa empresa a qual pertencia a aeronave, a Máxima Inteligência Operações, é uma empresa registrada em Porto Alegre, na capital gaúcha. A gente atua com a área de gestão empresarial, consultoria técnica. De novo, a gente não pode confirmar se uma pessoa da empresa estava a bordo. Existe, por exemplo, a possibilidade de que a aeronave tenha vindo para fazer alguma manutenção e volte para a capital gaúcha. Não temos esses detalhes, mas a aeronave pertencia a uma empresa de Porto Alegre. O que pode explicar por que a ocupação não era a máxima, né? Aliás, não sabemos longe ainda disso, a gente não sabe ainda quantas pessoas estavam na aeronave, mas havendo uma explosão, é muito provável que houvesse 2 pessoas ali dentro. Lembrando, essa não é uma confirmação oficial. Também temos 2 feridos, uma pessoa que estava no ônibus. O motorista, tá? Chegou a informação confirmada de que se trata do motorista do ônibus. Curioso. Que o próprio motorista do ônibus ficou ferido, mas nada grave. O ônibus foi atingido pela traseira, né? Mas o motorista foi quem se feriu. E um motoboy, um motociclista, na verdade, foi atingido por uma das peças do avião, também se feriu, já foi levado pela ambulância. O avião ficou completamente destruído. Completamente destruído. Um avião com capacidade para até 8 pessoas, azul e branco, pelos relatos de vários ouvintes. Aliás, relatos que a gente pode confirmar com o que sobrou do avião. E o fogo já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Sandro tem mais informações. Agora, mais detalhes sobre as vítimas dessa aeronave. Além das 2 mortes, a gente tem a confirmação, então, de que o motoqueiro, que foi atingido por uma peça, foi socorrido para UPA Vergueiro, e a outra pessoa atingida é uma senhora, a gente não tem a idade dela, o Corpo de Bombeiros descreve dessa forma, estava dentro do ônibus, foi socorrida também para UPA Vergueiro. Essa informação, então, do Corpo de Bombeiros, que nesse momento atua com 10 viaturas na região. Então, e a princípio, informação importante, a princípio, a aeronave decolou com 2 pessoas a bordo. São as informações iniciais do Corpo de Bombeiros. Um indicativo da possibilidade que as 2 pessoas que estavam a bordo da aeronave acabaram morrendo nessa queda na zona oeste de São Paulo. Mas reforço, o Corpo de Bombeiros ainda não confirma isso, só confirma 2 mortes, 2 pessoas feridas. E só confirmando também, o ônibus que foi atingido era um ônibus que ia em direção ao terminal Pirituba, na zona noroeste de São Paulo. E a gente pode confirmar que tinha passageiros porque uma senhora que estava dentro do ônibus foi atingida.